A medalha Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam, no mínimo, 30 anos de atividade ininterrupta em benefício do Instituto dos Advogados Brasileiros. Associe-se. Agora, o dia é mais especial ainda, para além dos homenageados, todos eles com uma trajetória significativa na Casa de Montezuma. Hoje, a instituição tem a felicidade, né, de homenagear mais um, associar também, né, medalha Levi Carneiro, mais um confrade ativo, um brilhante jurista, um confrade reconhecidamente querido por todos, comprometido com a Casa de Montezuma, e não por pouco tempo. A homenagem que fazemos hoje a Tocar Sampaio é pela sua contribuição, nada mais nada menos, por 50 anos à Casa de Montezuma. E é uma felicidade enorme a casa poder homenagear esses associados, e o que demonstra que a instituição tem um quadro social comprometido. Doutor Sampaio, aqui a sua placa pelos 50 anos de associação. Os advogados brasileiros expressam sinceras felicitações e profundo agradecimento por sua destacada e inestimável contribuição à vida associativa ao longo dos seus 50 anos de filiação à Casa de Montezuma. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024. Parabéns. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima e excelentíssimos senhores membros da mesa, queridos confrades e confreiras e senhoras e senhores. O nosso arqueólogo, não é? O nosso querido Sérgio, ele lembrou que quando eu fiz o discurso, quando recebi a medalha Levi Carneiro, eu lembrei do livro do Pablo Neruda, Confesso que Vivi, né, em português. E realmente, claro que depois de 50 anos de IAB e mais de 55 anos de profissão, eu entrei na OAB quando eu tinha 29 anos. O que nos resta, o que me resta, eu acho, e o que nos resta nessa idade e nesse tempo todo de IAB, é agradecer. Eu tenho muito a agradecer. Eu começo agradecendo aos meus pais, que foram extraordinários para mim, e também ao meu tio. Meu pai era médico, e o meu tio, que foi ministro do Tribunal Federal de Recursos, Armando Sampaio Costa, ele foi meu modelo desde criança. Eu tinha mais inclinação para as ciências, não as ciências exatas, mas as ciências, as letras, não é? Então, eu mirava no meu tio como grande modelo. E, por acaso, depois de tantos discursos, eu queria lembrar que o meu tio também foi constituinte de 1934 e foi colega do Levi Carneiro, não é? Depois ele foi consultor do governo Getúlio e terminou ministro do Tribunal Federal de Recursos. Muito bem. Eu queria agradecer também a minha querida mulher, Silvia, que está aqui presente, que me ajuda muito esse tempo todo. A minha querida filha, que está aqui, Maria Luísa. E também quero agradecer ao meu filho, que não está presente, que mora nos Estados Unidos, e aos meus 5 netos. Queria também agradecer, começando pela minha professora no Jardim da Infância, que foi a Madre Oliveira, lá no Grajaú, no Colégio da Companhia de Maria.
Eu fui educado totalmente na Igreja Católica, colégio primário, no Colégio da Companhia de Maria, depois na Tijuca, o Colégio Santa Teresa, lá na Rua Francisco Xavier, São Francisco Xavier, e depois o Colégio São José, né? Durante todo o curso secundário. Então, queria agradecer aos meus professores dessa época e também os meus professores da faculdade. Principalmente, eu vou destacar um que foi uma pessoa extraordinária, que era o Celso de Albuquerque Melo, que, como eu acabei me dedicando muito ao direito internacional, o Celso de Albuquerque Melo foi o meu ídolo, não é? É, e também não posso deixar de agradecer ao professor, provavelmente poucos conhecem aqui, Augusto Ataíde, que passou muito pouco tempo no Brasil, foi professor na PUC de Direito Comercial, Direito Empresarial, e foi o meu orientador na minha dissertação. É, E, finalmente, queria agradecer muito ao ministro Evandro Lins e Silva. Pouca gente sabe que o ministro Evandro Lins e Silva, quando ele deixou o Supremo, ele abriu um escritório e passou a ter muitos clientes que não eram clientes criminais, passou a ter clientes da área civil. E ele chamava gente jovem como eu para trabalhar com ele nessa área civil. Então, nós tivemos muitas ações que nós fizemos juntos e depois ele me passou também clientes para o meu escritório. E eu quero agradecer muito a ele, porque foi ele quem me ensinou a escrever. Eu escrevia mal, escrevia como todo advogado, a maioria dos advogados, aquela linguagem barroca, né? Gongórica, que é o juridiquês, que é um horror. E o Evandro me corrigia as petições, dizia, não faça isso, não escreva isso, não escreva isso, não escreva essas coisas. E ele dizia, mire-se em Machado de Assis e na linguagem jornalística. E a partir daí eu realmente acho que escrevo bem melhor do que eu escrevia, graças ao Evandro, saudoso ministro. A minha carreira, eu sempre falo que teve 3 encarnações. A primeira encarnação foi o período em que eu advoguei, fui procurador da Fazenda Nacional, que na época não, a gente podia advogar, a não ser contra o Estado, né? Então, eu tinha o meu escritório, mas também era procurador da Fazenda Nacional. E aí, na Fazenda Nacional, eu gostaria de agradecer a 2 mestres que me ajudaram e me ensinaram muito, que era o Francisco Dornelles, que foi depois governador do Rio, e foi meu chefe lá, ele era procurador-geral da Fazenda Nacional, e também o doutor Cid Heráclito de Queiroz, que também foi procurador-geral, e ambos foram meus chefes. Essa primeira minha encarnação foi escritório, IAB, não vinha muito ao IAB por causa que eu trabalhava feito um louco, né? Não tanto quanto o meu padrinho aqui, o Arion Saião Romita, que foi quem me indicou, e eu disse para ele, mas eu sou muito jovem, eu acho que eu não devo entrar ainda no Instituto, eu achava que o Instituto era uma coisa extraordinária, e realmente é, não é? Mas ele disse, não, você pode ser, você faz um trabalho, eu sei, você pode. E ele foi meu padrinho e eu entrei no Instituto graças a ele. Ele realmente era uma pessoa extraordinária, porque eu nunca vi ninguém até hoje que trabalhasse tanto quanto ele. Porque ele era advogado da Light de manhã, passava na Shell na hora do almoço, eu era advogado da Shell também, ele passava na Shell, era advogado trabalhista da Shell. Depois ele era promotor de justiça, ele era membro do Ministério Público. Tinha um escritório enorme e tinha tempo para escrever um monte de livros, escreveu mais de 20 livros, 25 livros sobre assuntos complexos, principalmente sobre Seguridade Social, né?
e era uma pessoa extraordinária. Bom, a minha segunda encarnação, que foi muito longa, foi em Washington, nos Estados Unidos. Eu fui convidado e entrei para o BID como advogado do BID, participei do departamento jurídico do BID, e lá eu passei provavelmente uma grande parte da minha carreira. E muita gente pensa que o BID é um banco agente do imperialismo Yankee, não é? Mas, na realidade, o BID é uma organização internacional. Na realidade, idealizada por Juscelino Kubitschek. Juscelino idealizou a ideia de criar o BID para o Juscelino era criar um banco que não fosse tão rigoroso quanto o Banco Mundial e quanto o Fundo Monetário. Né? O Fundo Monetário não é um banco, mas, enfim, está ligado ao Banco Mundial. A ideia do Juscelino era essa. E depois, na época do Juscelino, não deu certo, mas logo depois se criou o BID. O BID é uma organização em que a maioria do capital pertence aos países latino-americanos e do Caribe. A maioria do capital não está com os países, é, digamos assim, banqueiros, os países que entram com capital não para receber empréstimos, mas para que o banco dê empréstimos. E eu queria lembrar aqui que entre os membros do BID estão, além dos Estados Unidos, está a China. A China é membro do BID, pouca gente sabe disso. Além da China, muitos países europeus e o Japão são membros do BID. E, claro, que no BID há uma tensão entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Essa tensão existe em todas as organizações internacionais e em toda a vida internacional, da política internacional. É claro que existe uma tensão, que é uma contradição entre os países ricos e os países mais pobres, né? Então, eu assisti tudo isso lá no BID, né? E o Brasil é o segundo acionista do BID. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil e a Argentina, que têm o mesmo número de ações. E depois de eu sair do BID, voltei para cá. Eu me lembro que voltei ao Instituto e eu me declarei um fantasma, porque fazia muitos anos que eu não vinha ao Instituto, né? Mas eu sempre contribuí para o Instituto e sempre entrei para a OAB também, claro, não é? E perguntava sempre ao Bozizio em quem votar. O Bozizio, meu grande amigo, Carlos Eduardo Bozizio, que foi orador daqui do Instituto, grande advogado, meu grande amigo, um dos maiores amigos meus, e que morreu, a meu ver, muito cedo. Enfim, ele me dizia, vota em fulano, no IAB, vota em fulano, na OAB, vota em fulano. E eu votava. Era voto de cabresto do Carlos Eduardo Bozi, porque eu confiava muito nele, sabia? Ele tinha muito critério, tinha sempre teve as minhas ideias, e quando nós fomos mudando de ideia, ele também foi junto comigo. Então, éramos pessoas quase irmãs. E aí voltei, não é? Voltei e retomei o meu escritório. Inicialmente, fui sócio da Teresa Pantoja, mas não deu certo, mas fiquei grande amigo dela. E voltei, então, para o meu escritório que eu tinha fundado, tá, em 1968. Fundei esse escritório que está vivo até hoje. O Gabriel aqui é meu sócio, está presente. E o Rogério, que foi meu estagiário, hoje é o principal no escritório. O escritório chama-se Rogério Domingos Advogados Associados. Eu voltei para esse escritório que eu fundei e passei a dar aula na Cândido Mendes, principalmente direito internacional e direito constitucional, e continuo no escritório, não é? Então, me perguntam muitas vezes, mas, puxa, mas você, nessa tua idade, só estou com 79 anos, acho que estou jovem ainda,
Mas por que que você continua trabalhando, trabalhando como professor, trabalhando como advogado? Você devia descansar. E a única resposta que eu tenho é aquela frase fantástica: navegar é preciso, viver não é preciso. É por isso que eu me animo a continuar trabalhando. Muito obrigado. Associe-se